Olá, meu amigo investidor, chegamos finalmente ao nosso 20º episódio, o grande final da nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado. Como vocês sabem, João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos e planejador financeiro, e hoje vamos fechar falando do ponto de vista profissional. Caso você queira seguir o caminho com alguém te ajudando nessa jornada. Na nossa série, você passou por uma transformação total da sua vida financeira. Hoje, você já tem um mapa completo da riqueza, de tudo que você precisa para alcançar seus objetivos. E se você acompanhou a série do início ao fim, talvez agora a pergunta que você tenha que fazer é como essa jornada se encerra, né? E quem executa e garante que tudo isso seja feito da forma consistente para 10, 20, 30 anos, de acordo com aquilo que foi planejado. Então, esse é o papel do assessor de investimentos, do qual a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Hoje eu vou te mostrar como essa parceria entre investidor e assessor profissional que te atende acaba sendo uma parceria e uma peça necessária para te ajudar a transformar o seu conhecimento que você adquiriu em um legado financeiro real, sem desvio e sem erros emocionais. O conhecimento vai acabar te exigindo um executor necessariamente. Quem é o assessor de investimento? A ponte ali entre o planejamento e essa execução. Então a gente viu ao longo da série que o maior inimigo da riqueza acaba sendo a falha na execução. Talvez você tenha um plano perfeito de diversificação, mas a sua agenda, a sua emoção, a mudança constante de mercado te impedem de fazer o que de fato é necessário. O assessor de investimento, ele entra aqui como um guardião dessa estratégia. E aí a gente pode dividir aqui em alguns dois pontos, né? Primeiro, vamos pensar ele como guardião do plano. Ele acaba sendo a voz da razão quando a gente fala na gestão de ativos, nos investimentos, né, que a gente citou muito sobre as carteiras, que te impede que você, por exemplo, venda tudo no pânico, né, e te força a rebalancear, como a gente viu no episódio 19, né, que protege o seu portfólio da sua própria emoção. E talvez, no segundo lado, como o seu facilitador de tempo. Então, o mercado é gigantesco. A gente viu renda fixa, fundo fechado, ações, planejamento patrimonial, sucessório, planejamento fiscal. Existem vários pilares dentro de uma estratégia de planejamento financeiro. Então, o assessor é aquele profissional que faz a vigilância do mercado, a análise dos produtos e acaba garantindo a eficiência tributária para você. Então, o assessor é o profissional que transforma o seu eu sei no seu eu fiz de forma consistente. Bom, vamos falar aqui do trabalho do assessor, né? Ele é muito amplo, então ele vai acabar sendo o integrador de todo o seu planejamento, de todos aqueles pilares que a gente citou. Então, primeiro, imagine ele aqui como se fosse um arquiteto de portfólio. Então, ele vai definir seu perfil de risco, a sua capacidade, né, versus sua tolerância de risco, né? Constrói o seu asset allocation, a diversificação de carteira ideal, garantindo a diversificação que você precisa, né, seja de investimento internacional, renda fixa, percentual de risco, etc. O segundo ponto, ele vai ser um otimizador fiscal. Então, ele vai ser o garantidor para que você esteja utilizando o PGBL no momento e no tamanho correto, que aproveite a isenção de alguns ativos, como as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e por aí vai, e que sua estratégia de venda de ações, por exemplo, esteja dentro daquele limite dos 20 mil que é isento, né? E seja tudo isso feito de forma legal e eficiente, sempre. Em terceiro plano, ele acaba sendo a conexão de você com os especialistas. Então, normalmente, ele não é advogado. No meu caso, até que não, que eu comentei, eu sou advogado aqui também, mas o assessor ele vai conectar com a equipe jurídica especialista em fazer o seu planejamento tributário e patrimonial, para fazer um hold, por exemplo, né? Ou então ele vai te conectar com um especialista em planejamento sucessório, um tema que a gente conversou lá no módulo 3. Então ele amarra todas essas pontas para que o seu legado seja feito de forma eficiente. E por fim, eu diria que um outro pilar seja esse acesso exclusivo. Então ele vai acabar te abrindo portas para aqueles produtos que de alta performance, baixa liquidez, como um fundo fechado, um paritech, uma debênture incentivada que o investidor comum não consegue acessar, tá bom? Então, de modo geral, o assessor, ele é o profissional que garante a integridade e o crescimento exponencial do seu patrimônio para que ele atinja seus objetivos financeiros de maneira eficaz, exatamente como a gente veio falando ao longo da série, tá? Bom, pessoal, para a gente encerrar o vídeo de hoje aqui, né? Hoje é muito focado aqui nessa parte profissional. Aqui vai uma dica de ouro, talvez uma dica bônus, um ponto de extrema importância
que é a escolha desse profissional. Isso hoje é crucial para o sucesso do seu planejamento, pois, assim, como hoje em dia no mercado, assim como qualquer outra profissão, sempre vai existir o mau profissional, que é aquele assessor que está ali apenas para te vender um monte de produto. E normalmente esse mau profissional é o assessor que não vai montar um plano financeiro para você. Ele vai estar menos preocupado ali em ganhar a comissão dele, te vendendo alguma coisa todo mês. E normalmente esse tipo de profissional ainda trabalha no modelo antigo, no modelo comissionado, que é aquele modelo mais arcaico que a remuneração é com base nos rebates da receita, do ativo que ele está te vendendo. Então ele vai tentar te vender alguma coisa sempre. E há também, aqui que é o ponto que a gente vai sugerir para vocês, buscar o assessor especialista em planejamento financeiro. Esse é o que te direciona toda a estratégia de acordo com o plano que foi traçado. Além de montar o seu plano, fazer com que esse plano seja bem executado. Esse é o profissional que vai ter menos conflito, porque ele já trabalha no modelo de remuneração fixa, ele não ganha nada das instituições financeiras, e o foco dele acaba sendo 100% no sucesso do seu planejamento que vocês traçaram. Tá? Então, entenda que no mercado financeiro existem profissionais e a escolha é essencial, e eu acho que em qualquer outra profissão vai ser assim também. Busca ali uma assessoria que tem mais tempo de mercado, com estrutura robusta, com várias áreas para melhor te atender, com especialistas dedicados e por aí vai. O profissional na ponta que te atende também vai seguir essas mesmas premissas. Então, quanto é que ele tem de mercado? Tem braço de suporte? Tem certificações? Tudo isso são fatores a serem considerados, ok? Pessoal, com esse vídeo, a gente, em tese, encerra a nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado, e agora você tem uma visão 360 de como se constrói tudo, como se protege um grande patrimônio, em tudo aquilo que a gente comentou. O que foi o propósito da série aqui? Foi te dar o conhecimento suficiente para embasar nas suas decisões, além de te dar a execução dessa disciplina para que você faça o seu plano ser de fato concretizado. Mas a gente vai te dar um episódio a mais, é um episódio bônus. Esse é um ponto interessante que eu acho que isso vai conectar muito das coisas que a gente comentou. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre o que vem depois. O próximo passo rumo à sua liberdade plena, porque a jornada ela sempre continua. Então, será uma reflexão de muito sobre mentalidade, longo prazo, a continuidade da busca pelo seu legado. Então, se você gostou dessa série e sentiu que precisa desse profissional ao seu lado aqui, se tratando sobre um assessor de investimento, para aplicar tudo o que a gente aprendeu aqui sem falha, eu e a Blue 3, a assessoria do qual eu faço parte, a gente está aqui para ser o seu parceiro estratégico. Por isso, eu já te faço aqui um convite. Se você já tem pelo menos R$300 mil para começar o seu planejamento financeiro, na descrição do vídeo, a gente vai ter aqui um link que vai te direcionar para uma reunião de avaliação e diagnóstico financeiro, em que a gente vai te ajudar a dar os primeiros passos, para ter um norte de como isso deve ser feito. Então, se você acha que faz sentido, quer entender como a gente pode te ajudar nesse ponto, já clica nesse link, isso deve ser direcionado para um profissional que vai começar a guiar, e se em algum momento vai cair exatamente na segmentação que você deve ser encaixado, embora a gente parta dos 300 mil aqui para dar esse suporte, a gente não consegue, infelizmente, abrir essa agenda para todo mundo, mas a depender do tamanho do seu patrimônio, você vai ser direcionado para um profissional que esteja à altura do seu patrimônio, tá bom? Bom, o que a gente tinha passado era isso. Até a semana que vem no nosso último episódio final, episódio bônus. Não perca, porque ele que vai encaixar tudo isso que a gente comentou do lado de cá. E até a semana que vem.